Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vem falar sobre uma questão que é a mente. Como a mente e as experiências do passado vão nos limitando, quanto vai limitando, quanto não vai limitando, quanto nós permitimos que isso aconteça. Será que você tem se limitado pela sua mente? Suas crenças, às vezes suas percepções? Será que você sabe qual é o seu verdadeiro potencial? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Vem comigo! Hoje a gente vai começar com uma história e depois a gente vai desenrolar a partir dessa história, tá bom? É o seguinte, vamos imaginar que tinha uma granja e nessa granja tinham várias galinhas, mas tinha uma galinha que sempre se destacava de todas as outras. Ela se destacava pela coragem, pelo espírito aventureiro e pela ousadia. Ela não tinha limites, ela andava por onde queria, explorando todo aquele ambiente daquela fazenda, mas o dono não apreciava essas qualidades. Um dia, esse dono ficou um pouco irritado vendo aquela galinha que não seguia, saía andando, ia para outro lugar e explorava. Quando via, estava perto da casa dele. E aí ele fincou um bambu no meio do campo e amarrou um barbante. Esse barbante ele amarrou no pé da galinha, dessa galinha que era a mais ousada de todas. E de repente, aquele mundo tão amplo daquela ave foi reduzido por um barbante, porque ela só conseguia ir até um barbante, até o tamanho que o barbante permitia. E aí, de tanto que ela ficou presa naquele circuito montado, ela acabou ficando rodando por aquele bambu fincado no chão. Ela ficava rodando em círculos, rodando em círculos, rodando em círculos. E onde existia uma grama verde ali, ela começou a fazer tanto essa volta que foi desaparecendo essa grama verde e foi ficando somente um rastro de terra. Depois de algum tempo, o dono, vendo o comportamento da galinha, ele se compadeceu com a ave e viu que ela estava inquieta e ela estava inquieta andando em círculo, mas ela foi perdendo a energia, já não era mais tão audaciosa, foi ficando bem pacata. Então ele resolveu cortar o barbante. O barbante que prendia o pé da galinha ao bambu, ele resolveu cortar esse barbante e deixá-la livre e solta novamente, para ela poder ir para onde ela quisesse. Só que, quando ele cortou o barbante, ele começou a estranhar o comportamento da galinha, porque a galinha, mesmo solta, ela não ultrapassava aquele limite que ela mesma havia feito daquele círculo. Ela só ciscava e só andava dentro daquele círculo que ela criou. Ela olhava para o lado de fora, mas ela não tinha coragem suficiente de se aventurar e de sair do espaço que ela criou. Ela preferiu ficar num espaço conhecido e, com o passar do tempo, ela envelheceu e morreu ali. Vocês conseguem perceber como uma simples mudança fez com que essa galinha ficasse totalmente enraizada naquele espaço que lhe foi concedido, né? Será que nós não fazemos isso com a nossa vida ou com as nossas vidas, né? Porque muitas vezes, a gente faz um paralelo aqui, muitas vezes nós acabamos nos limitando pela opinião das outras pessoas, por pensamentos nossos mesmo ou de outras pessoas, verdades que nós vamos colocando para dentro de nós, dentro da nossa própria mente. Então, a gente seguindo nesse tema de hoje, eu vou abordar com vocês a primeira questão, que é quando nós nos limitamos pela opinião das outras pessoas, tá? Você já sentiu que alguém te colocou para baixo? Alguém te fez se sentir sem confiança?
te fez duvidar das suas próprias qualidades e do seu próprio trabalho? Você fica a todo momento criando barreiras para que você não alcance aquilo que você deseja, né? Acredite, você não está sozinho. Uma grande parte das pessoas faz isso. Inclusive eu já fiz muitas vezes. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui para vocês. Porque quando não colocamos os limites nessas pessoas que nos colocam para baixo, que nos diminuem, a nossa vida se torna uma consequência de frustrações. Porque nós estaremos sempre que inconscientemente limitados por essas opiniões e situações. Essas opiniões vão se reforçando e nós vamos colocando isso como uma verdade no nosso inconsciente. Então, lá na frente, a gente nem percebe que aquilo está acontecendo por fatores que já aconteceram no passado ou situações ou pessoas que fizeram com a gente, nós fomos aceitando essas situações. Aí você pode estar se perguntando, mas por que as pessoas fazem isso com a gente, Jéssica? O que elas ganham colocando outras pessoas para baixo, né? Muita gente me pergunta também o que faz essas pessoas, o que faz com que elas se sintam desconfiantes ou limitadas? O que faz, Jéssica, que eu me sinta desconfortável, limitada em algumas situações? Eu vou trazer aqui para vocês algumas das razões pelas quais as pessoas fazem isso, mas eu quero deixar claro aqui que tudo começa com uma insegurança dessas pessoas, uma insegurança que elas têm dentro delas para agirem de determinada forma, tratando a gente de determinado jeito. Então, colocando a gente para baixo, criticando muitas vezes, ou mesmo demonstrando os seus defeitos, né? Para você mesmo ou diante de várias pessoas. Por quê? Porque isso vai trazendo um alívio temporário para a pessoa. Você vai falar, como assim, Jéssica, um alívio temporário? A pessoa ela vai se sentindo melhor por te colocar para baixo, por colocar as outras pessoas para baixo, mas isso dura só um certo tempo. Essa sensação, quando coloca as outras pessoas para baixo, é como uma sensação de eu te rebaixo para mim me enaltecer. Só que essa sensação não dura muito e por isso essa pessoa sempre vai colocar alguém nessas ocasiões, nessas situações de crítica, de enaltecer defeitos, de apontar para suprir uma necessidade que ela tem interna, que é uma insegurança interna que ela tem. E quais são os principais motivos para isso acontecer? A primeira razão para isso acontecer é porque elas se sentem melhor. Isso faz com que elas se sintam melhor. E eu sei que parece estúpido a gente pensar assim, mas é verdade. É assim que funciona. Essas pessoas se sentem bem quando as outras pessoas ao redor dela estão se sentindo mal. Existem pessoas maldosas. Mas eu quero deixar muito claro que essas pessoas possuem uma dor interna. Elas conhecendo ou não, querendo entender ou não, vem de uma dor interna delas, tá? Mas eu tô trazendo aqui pra vocês começarem a abrir o olhar de vocês e entenderem por que essas pessoas fazem isso, né? E como eu falei antes, essa situação de bem-estar que proporciona dentro dela, essa sensação boa, quando ela inferioriza o outro, ela não dura muito. Então ela tem sempre a necessidade de ficar colocando todos ao redor dela para baixo o tempo todo. Então às vezes não é específico com você, às vezes é com vários ambientes que ela passa, na casa dela, no emprego, numa reunião de trabalho, colegas, amigos. Então ela faz isso como uma necessidade interna. A segunda razão pela qual as pessoas fazem isso é por causa da inveja. Essas pessoas têm inveja. A gente já falou da inveja algumas vezes sobre ser um instinto, então não é um pecado, a gente tá falando de um instinto que todo ser humano tem. Só que quando você usa essa inveja muito mal usada, no sentido de se ferir, de se machucar, porque o invejoso é aquele que mais se machuca, essas pessoas geralmente são extremamente inseguras. Elas têm uma autoestima muito baixa,
né? Ver as pessoas conquistando coisas, alcançando objetivos, machuca essa pessoa. Por isso que eu falo que a inveja, apesar de às vezes prejudicar o outro, onde machuca mais, o que fere mais é a si próprio. Porque você vai sentir aquilo dentro de você como uma dor profunda. Então, essa pessoa vai acabar usando todos os recursos possíveis que ela dispõe para trazer as pessoas para baixo, essa pessoa que ela sente inveja para baixo, para colocar essa pessoa num nível que ela considera como sucesso ou como felicidade, bem entre aspas, no mesmo nível que ela está. Porque se o outro está como eu, ok. É como se a pessoa ficasse o tempo todo comparando. Então, ela está como eu, tá ok. Se a pessoa consegue algo a mais, ela já vê essa pessoa como algo no altar e aí ela não consegue alcançar. Então, ela precisa rebaixar para manter aquela sensação dentro dela. No inconsciente dessa pessoa, tem só uma mensagem que é: se eu não posso, ninguém mais pode. Então ela até aceita que algumas pessoas conquistem as coisas, desde que ela tenha também, né? Se ela não tiver, ela não aceita que ninguém mais tenha, principalmente as pessoas mais próximas, né? A terceira razão pelo qual as pessoas fazem isso é colocar as pessoas para baixo, faz com que elas se sintam mais importantes. Vamos pensar aqui, gente. Ninguém gosta de se sentir pequeno e nem insignificante. Mas algumas pessoas colocam as outras pessoas para baixo para que elas pareçam mais importantes. A pessoa ainda não entendeu que ela não é especial, que todos nós somos essenciais dentro da nossa função neste planeta, neste universo. Quando a pessoa acredita que ela tem que ser especial, melhor que as outras, é onde desperta esse sentimento dela achar que ela precisa ser mais importante. Isso acontece muito nas empresas, já que na cabeça dessas pessoas, quando ela mostra para todos que estão ali ao redor o defeito do fulano, do ciclano, faz com que ela se sinta muito melhor na visão dos outros demais colegas de trabalho ou do chefe que ela quer impressionar. Então, como ela não consegue ser essencial no trabalho e se destacar por si só, exercendo a sua função com competência, com responsabilidade, fazendo o melhor que ela pode, ela acaba falando mal das outras pessoas ali naquele local de trabalho, porque é uma forma dela não precisar fazer o melhor, o 110% dela, o 100% dela, e aí os outros com rendimento muito menor, qualquer coisa que ela fizer vai se sobressair. Então, na cabeça dela, isso acaba sendo mais fácil do que realizar um trabalho bem feito, certo? A quarta razão pelo qual as pessoas colocam as outras para baixo, que elas acreditam que isso vai fazer com que as pessoas gostem dela e automaticamente ela terá mais atenção. Como assim? Algumas pessoas se sentem perdidas, completamente perdidas, quando por exemplo, tá numa roda, um grupo de pessoas, e tá todo mundo conversando sobre determinado assunto e aquela pessoa não entende nada sobre aquele assunto. Então toda a atenção está voltada para uma, duas, três pessoas e aquela pessoa que se sente inferiorizada, ela se sente sem atenção, ela se sente deslocada. Então, geralmente são pessoas que costumam fazer piadas bem sem graças, até ofendendo outras pessoas, colocando as outras pessoas para baixo, para mostrar para todos os outros, olha para mim, voltem a atenção para mim. Eu preciso de atenção. Eu sou engraçado, eu sou divertido, eu sou inteligente. Então essas pessoas costumam contar vantagens e tudo mais. Mas geralmente denegrindo as outras pessoas, né? Porque se é só uma atenção que ela quer, ela volta para ela e ela faz algum movimento. Quando ela precisa rebaixar as outras pessoas, ela mostra insegurança, ela mostra deslocamento, ela mostra uma série de fatores que dá pra sentir, dá pra pegar isso no ar, né? E aí, essa pessoa geralmente não permite que essas situações aconteçam, tentando manipular a situação para ganhar atenção.
A quinta razão pelo qual as pessoas fazem isso, colocam as outras pessoas para baixo, é para elas se sentirem no controle. A gente tem um vídeo aqui no canal só sobre controle. Se você ainda não viu, clica lá para ver, porque esse é um tema extremamente importante que causa muita dor nas pessoas, ok? As pessoas que querem se sentir no controle, elas acreditam na ilusão do controle. Então, geralmente são pessoas que tiveram, às vezes, uma infância difícil ou sofreram um trauma que fez com que elas se sentissem com muito pouco controle de sua vida, como se tivesse se sentindo muito fragilizada, traída, abandonada, várias questões onde ela não tinha administração de sua própria vida. E aí ela coloca as pessoas para baixo, ela acaba só reagindo a esses sentimentos. É como se aquilo aflorasse dentro dela, aquele trauma ou aquilo que ela viveu, aflorasse como uma forma de retomar o seu controle. Retomar o controle que ela tem da própria vida dela, bem entre aspas, fazendo com que a outra pessoa se sinta mal. Porque ela quer estar no controle de uma vida que ela nunca esteve em algum momento ou perdeu em algum momento, alguém tirou dela. Então ela quer retomar isso e acaba tentando retomar isso à força, né? A sexta razão pela qual as pessoas rebaixam as outras é porque são pessoas negativas. São pessoas, não que o espírito em essência nunca é negativo, tá? O espírito em essência é amor, é respeito, mas a pessoa fica tanto num ciclo mental e emocional negativo que, lembra que nós falamos em outros vídeos sobre hábitos? A pessoa está num movimento de negatividade, 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 ela acaba se tornando uma pessoa negativa de tanto repetir pensamentos e emoções negativas com ações negativas. Então, algumas pessoas criam a perspectiva de vida negativa. Elas veem tudo pelo lado negativo, porque elas treinaram a mente e as emoções dela para enxergar dessa maneira. E essas pessoas vão trazer essa perspectiva para sua vida se você permitir. Elas vão introjetando em você tudo de negativo. E com isso, elas acabam colocando defeitos. Com isso, essas pessoas colocam defeitos em qualquer pretensão que as pessoas tenham. E isso é natural para essa pessoa. Não necessariamente é aquela pessoa invejosa que a gente falou, que tem a intenção de. Não, ela tem um olhar negativo para tudo. Então, tudo que for dito, ela vai colocar o negativo. E eu não estou falando daquelas pessoas mais realistas, que conseguem ver o lado positivo e o negativo e às vezes orientam, te mostram, olha, cuidado com isso, isso e aquilo. Não, são pessoas que conseguem só ver o lado negativo. Elas revestem a coisa com uma roupagem negativa. E se você espera, se você convive com essa pessoa, se você tem esse tipo de pessoa na sua família, no seu trabalho, como seu amigo, se você espera receber qualquer palavra de motivação de uma pessoa que tem um olhar negativo, esqueça, você vai receber ao contrário. Procure essa pessoa somente quando você estiver vendo tudo de positivo e você precisa ter uma visão mais negativa da coisa para saber os riscos que você possa estar correndo. E aí sim você procura uma pessoa dessa, mas como uma forma de orientação. Não se impregne, entenda? Mas essas pessoas acabam tendo esse olhar negativo porque foram treinadas, elas se treinaram desta forma, sabendo ou não sabendo, consciente ou inconscientemente, ok? Então lembre-se aqui, a responsabilidade de colocar o limite nesses tipos de pessoa é sua, ok? Até mesmo o invejoso. Pensa na cobra. A cobra tem o instinto de picar. É da natureza da cobra picar. Quem tem que tomar cuidado com a cobra é você. Então, esses tipos de pessoa, elas são assim. Se elas quiserem mudar, fazendo uma terapia, fazendo algum tipo de tratamento, legal. Mas a maioria delas nem sequer percebe que é assim. Elas nem sequer notam que são assim. Até porque inflama o orgulho e o orgulho libera uma série de hormônios no corpo que faz a pessoa cegar. Ela não percebe que ela é assim. Mesmo alguém falando
o orgulho carrega no corpo dela, transborda no corpo dela de uma forma que ela não consegue perceber. Só quando ela realmente quiser olhar para isso e enxergar de uma nova perspectiva que ela vai começar a fazer uma transformação. Então, não esperem que essas pessoas simplesmente deixem de agir assim da noite para o dia. Isso não vai acontecer da noite para o dia. É um processo de transformação, é um processo de percepção, é um processo de autoconhecimento. Porque essas pessoas, elas estão tão acostumadas a fazer esse tipo de coisa que elas precisam deste combustível para que elas possam se sentir melhor com a vida que elas têm, com a família que elas têm, com o emprego que elas têm, com os amigos que elas têm. Elas precisam se sentir melhor, mas como elas não conseguem produzir algo saudável, elas rebaixam as outras pessoas como uma forma de se colocar num altar, se sentir especial, né? E você que não deve permitir que as pessoas façam isso com você. Qualquer uma das coisas te rebaixem, despejem somente o negativo, que te insulte, que aponte todos os seus defeitos, que te humilhe na frente das outras pessoas. É você que vai criar um posicionamento energético e nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre o posicionamento energético, como você trabalha esse posicionamento energético para isso não acontecer, tá? É você que vai colocando essas barreiras, esses limites para essas pessoas. E com isso em mente, vamos abordar a segunda parte deste vídeo, que é falando a nossa própria mente nos limita. Quando a nossa própria mente nos limita. Já falamos das outras pessoas que nós permitimos e agora vamos falar de nós mesmos. Você já percebeu que às vezes, mesmo pessoas talentosas, às vezes que trabalham duro, que acreditam que as coisas boas nunca acontecem na vida delas? Elas trabalham, são talentosas, são inteligentes, elas fazem acontecer, mas elas falam, nossa, nunca acontece nada de bom na minha vida. Você já parou para pensar ou com algum sentimento de frustração e pensou assim, por que as coisas não se encaixam a meu favor? Né? Por que as coisas não fluem ao meu favor? Algumas pessoas reagem a essas fases, né? Procurando razões externas do porquê que tá falhando, porquê que não tá dando certo, porquê isso, porquê aquilo. E outros procuram olhar para dentro e escolhem focar a atenção, a energia nas suas deficiências. Então a pessoa tá olhando pro externo, por que Deus não me dá, por que o universo não me dá, por que isso não tá acontecendo? E algumas vão para dentro, mas vão para dentro de um jeito errado. Elas vão focando a energia delas no que tá faltando, na deficiência, na falta de habilidade, nas fraquezas, como se isso fosse só a raiz do problema. Então ela se aponta, ela se julga, ela se pune, ela se condena. Ai, não tá dando certo porque eu sou uma burra. Ai, não tá dando certo porque eu nunca termino o que eu começo. Ai, não tá dando certo porque eu não fiz direito. Ai, não tá dando certo. Se autopunindo. Isso não é ir para dentro de uma forma consciente. Isso não é ir para dentro de uma maneira saudável. Nós podemos sim virar a mesa de qualquer situação. Mas para qualquer situação que aconteça na nossa vida, nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Não tem como mudar nenhuma situação se você não pegar outros pontos de vista, olhar para uma coisa que você nunca tinha pensado, nunca tinha ouvido, nunca tinha visto. Você mudando e abrindo o leque de opções na sua vida, você vai conseguir enxergar melhor soluções, porquês. Então, eu vou mostrar para vocês 4 exemplos de frustrações mentais que são as mais comuns, ok? E eu espero que você consiga se perceber dentro dessas principais. A primeira que eu quero trazer para vocês é quando você acha que não consegue fazer melhor. A sua própria mente engessa nessa ideia de que você acha
Você tem essa crença que você não vai conseguir fazer melhor. Eu quero que você pense na seguinte situação. Alguém te dá uma tarefa de trabalho que você nunca fez antes. Pense aí, alguém te dando uma tarefa de trabalho que você nunca fez. Ou alguns de seus amigos te convidam para tentar um esporte completamente novo. Nenhum dos dois você nunca fez, é novidade para você. Aí você vai me responder. Você tem a opção A. Você vai pensar assim, ó, sua mente vai te sugerir o seguinte: isso não é para mim. Eu não tenho habilidade, não tenho talento para isso, vai dar tudo errado se eu mexer nesse daí, porque eu nunca fiz. Eu nem vou arriscar esse esporte que é capaz de eu me quebrar, de eu me esfolar, não vai dar certo, o melhor é recusar. Ou, na segunda opção, na opção B, você vai pensar assim: nossa, eu preciso trabalhar mais esse ponto. Nossa, eu nunca tinha feito isso. Nossa, é uma grande oportunidade de eu aprender. Nossa, vai ser um desafio. Nossa, vai ser legal. Nossa, eu vou tentar. Com um pouco mais de prática, eu não vejo nenhum motivo que me impeça de conseguir realizar essa tarefa ou esse esporte. Percebe que se você respondeu A, se sua mente te sugeriu A, o que eu quero trazer aqui é que talvez você tenha uma perspectiva muito fixa, de um ponto muito fixo, que você vem alimentando durante muito tempo e reforçando aquele ponto, igual um prego que você vai pregando no mesmo lugar. Para você tirar aquele prego fica muito mais difícil, você só tem um ponto fixo. Talvez você acredite que ainda nascemos com certas habilidades. Então, eu não vou fazer porque eu nunca tentei isso. Ou você acredita que para fazer tal coisa precisa nascer com um tipo de talento. Olha quantas crenças a gente vai colocando. Ou você acredita que para alcançar determinado sucesso, as pessoas já nasceram de uma forma diferente, já tiveram uma criação diferente, uma mentalidade diferente, uma educação diferente. E aí você liga, não, essa pessoa conseguiu porque ela já veio com um dom, ela já tem um dom natural. Sim, pessoas já têm dons naturais, mas mesmo o dom, se você não pratica, aquele dom não desenvolve. E todos nós viemos com dons. Mas é possível atingir uma habilidade, como o nome já diz, praticando. Talvez não seja o seu dom que você nasceu com ele, mas talvez praticando você ganhe uma habilidade de fazer, até mesmo muitas vezes com uma maior facilidade do que aquele que veio com um dom e não praticou. Percebe? Aí, a questão B é: se sua mente sugeriu a questão B, é que você tem uma perspectiva de crescimento, você enxerga possibilidades, você enxerga crescimento nas coisas, você acredita. E aí também não deixa de ser uma crença, mas percebe que é uma crença construtiva, que você consegue desenvolver qualquer habilidade com trabalho e com prática. Você tem essa consciência já. Você percebe que as pessoas que alcançaram sucesso, na maior parte das vezes, exemplos que nós vemos o tempo todo, elas sim disponibilizaram uma enorme quantidade do tempo delas e energia para se desenvolver naquilo, para se desenvolver como pessoa, num instrumento, num esporte, em qualquer coisa que elas queiram fazer. A maioria das pessoas foi por dedicarem um tempo com consistência e colocando energia naquilo por uma determinada quantidade de tempo que elas conseguiram atingir aquilo que elas queriam. Pouquíssimas pessoas foi só por um simples talento que já nasceu e cultivou aquilo para sempre. Muito pouco, porque até o talento, se você não cultivar, ele vai minando aos poucos, ele vai adormecendo, eu diria. Então, você percebe a diferença? Quando temos uma perspectiva de crescimento, sempre vamos encontrar uma motivação. Sempre. Mesmo quando as coisas ficam extremamente difíceis, né? Já que nós sabemos que com a prática, com o trabalho, nós vamos nos aperfeiçoar para atingir o objetivo. Então, é só trabalho e prática, e eu vou atingir aquilo que eu quero. E aí nós adicionamos o fator tempo. Não adianta você querer praticar e trabalhar numa coisa hoje e achar que vai funcionar de um dia para o outro. Não é assim. É prática, dedicação e tempo.
E aí, eu quero fazer uma simples. Antes disso, eu quero pontuar aqui para vocês a segunda coisa, para ficar mais fácil. Então, eu vou inverter aqui. O segundo ponto da nossa mente, que nós mesmos, a nossa própria mente nos limita, é quando você deixa sua memória ou seus desejos te confundirem. Como assim? Agora sim, eu vou fazer uma pergunta para ilustrar para vocês me responderem, ok? Me respondem aí, por favor. Eu não tô vendo vocês, mas eu confio que vocês vão responder e respondam em voz alta. Qual animal você acredita que mata mais pessoas? O tubarão branco ou um cavalo? Responderam? A maioria de vocês pode até ter respondido uma coisa, mas na cabeça de vocês, a maioria vem o tubarão. O tubarão vem na sua cabeça, a maioria das pessoas acontece isso, por quê? Porque quando eu te faço a pergunta, o seu mental, a sua mente já vai procurar no seu banco de memórias quais foram as mortes causadas por cada animal. Então, deixa eu procurar no meu banco de dados o que eu já ouvi falar sobre isso, o que eu já li sobre isso, o que eu já vi sobre isso, né? E como é fácil lembrar de ataques de tubarão que você vê na televisão, que você vê notícia, que você vê em várias coisas, até em revistas, você vê ele com os dentes ali, eles registram aquilo saindo da água. Como você tem já essas imagens, e nós vemos isso no nosso cotidiano, é muito mais tendencioso lembrar do tubarão. Porque provavelmente também, se nós olharmos para uma outra perspectiva, você talvez não tenha visto nenhuma notícia ou nem se lembre de alguma notícia de que algum cavalo causou a morte de alguém, né? Isso não tá no seu banco de dados. Então, o que eu quero trazer é que se você respondeu cavalo, muito provavelmente você tem um conhecimento que poucas pessoas têm, né? Uma informação específica que poucas pessoas têm no dia a dia, naquele cotidiano, porque na verdade as mortes por cavalos são 20 vezes maiores do que por tubarões. Não sei se você sabe dessa correlação, mas o que eu quero que vocês percebam aqui, você deve estar chocado agora, do mesmo jeito que eu fiquei quando eu tive esses relatos. Mas como a minha mente faz com que eu escolha o tubarão sem nem mesmo saber qual é a informação que seria correta, né? Isso acontece por causa de um processo cerebral chamado heurística da disponibilidade. Heurística da disponibilidade. É um processo onde a nossa mente humana define qual é a probabilidade de um evento acontecer. Só que ele se baseia na nossa facilidade de relembrar eventos similares que aconteceram no passado. Foi aquilo que eu falei para vocês. Ele vai buscar no banco de dados quais as informações que eu já vi na televisão, nos jornais, em revistas, e eu já vi mais de tubarão do que de cavalo. Então, baseado nessas informações do passado, ele vai puxar qual é a probabilidade daquilo estar certo. Como nós sempre ouvimos, lemos sobre a morte de tubarões, como eu falei, praticamente nós nunca ouvimos sobre a morte por cavalos. Então nós acreditamos na nossa mente que os tubarões são muito mais perigosos. Você percebe como as nossas percepções podem ser facilmente manipuladas? Diante dos contextos que nós assistimos, que nós ouvimos, que nós entramos em contato? Porque existe uma enorme quantidade de informações que nós vamos processando todos os dias, geralmente a cada segundo, milésimos de segundo. Nosso cérebro está constantemente procurando por atalhos, né? Informações e atalhos. Logo, nós precisamos que ele faça decisões rápidas e eficientes. O cérebro é treinado para pensar e pensar de modo a facilitar decisões rápidas, buscar informações com mais eficácia, para criar atalhos, para tornar tudo muito mecânico e automatizado. Essa é a função do nosso cérebro. Mas algumas vezes, eu arriscaria dizer que a maioria das vezes, isso pode nos levar
a erros, ok? Então, toma muito cuidado com as influências externas que você entra em contato e sempre procure evidências que desafiam seu ponto de vista, né? Eu sei que com muitas informações no nosso dia a dia é difícil filtrar tudo isso. Às vezes a gente deixa passar, é normal, mas esteja atento a pontos de vista diferentes do seu, para você começar a abrir a sua perspectiva e não fechar para um ponto fixo e específico, né? A terceira razão pelo qual as pessoas se limitam pela própria mente delas é quando você desiste muito rápido. Como assim? O que você faz quando as coisas ficam difíceis na sua vida? Você corre, você continua batalhando, né? Sabe quando nós vemos pessoas que conseguem realizar coisas que até então eram consideradas impossíveis, né? Guinness Book, vocês já viram histórias de Guinness, essas coisas, Olimpíadas, etc. Essas pessoas possuem o que chamamos de driven, que é uma palavra em inglês, que é uma palavra que significa, eu acho que nem tem tradução no português essa palavra, que ela vem significar mais ou menos assim, que não importa o quão grande é a batalha, nós não podemos desistir. É algo que vem da nossa alma, do nosso espírito, que ele intensamente busca por aquilo. Não é uma vontade que eu chamo um desejo passageiro, porque uma vontade passageira ela passa. Um desejo, só desejo, ele passa. Agora, quando é algo da sua alma, do seu espírito, é como ele te direcionasse para aquilo e toda hora fica no seu mental, nas suas emoções, é uma sensação. Não é somente a sua mente, é uma sensação que você vai atrás daquilo. E essa vontade, essa coragem, ela é do ímpeto do ser humano, mas ela também não vem de forma naturalmente, porque muitas vezes a nossa mente abafa isso, né? Você precisa cultivar essa habilidade, né? Essa habilidade de ir em busca, de entender o que seu coração está querendo te dizer, o que sua alma pede, o que seu espírito pede, para você conseguir sempre terminar o que você começa, né? Por mais que aquilo não vá ser, por exemplo, uma profissão, você escolher uma profissão, você se determinar a atingir aquele objetivo que você tem, né? Claro, e sempre percebendo, será que é isso mesmo? Será que é pra mim? Será que não é? Se tiver que parar, pare. Talvez você precise só de 1 ano daquele curso, 2 anos daquele curso. Você não precisa, às vezes, ir até o final, porque o que você precisava você já adquiriu. Só que você tem que sentir isso dentro de você. Você tem que ir percebendo isso. E quando é realmente algo que você deseja, que você quer, vão acontecer coisas para te desmotivar. E cabe a você cultivar essa habilidade de ir em busca do que você quer, terminando aquilo, né? Ou começar a se levantar quando você cai. Tá bom, caí, errei, tal, sacode a poeira, levanta, continua. É um desejo interno de sempre melhorar, progressivamente, constantemente. É um trabalho de prática, você pratica, você trabalha em cima daquilo para ir se melhorando. E o trabalho de hoje é o sucesso de amanhã. Então, Jéssica, eu não consigo realizar nada na minha vida, eu não consigo concretizar nada. Quantas vezes você até tem o desejo, mas você não coloca esse desejo como prioridade, você deixa um monte de pensamentos rodando na sua cabeça e te colocando em empecilhos, desculpas que você mesmo se dá. E às vezes são desculpas extremamente válidas que as pessoas dão. Eu não estou dizendo que as desculpas que você dá para você não sejam válidas, mas quantas dessas desculpas poderiam ser administradas, essas coisas que vão acontecer na sua vida ser administrada? Não, você coloca algo na frente para você não ir adiante. Então você cria uma justificativa excelente, excepcional para não continuar, né?
Quando na verdade é só uma desculpa que você tá colocando, você mesmo tá se limitando, né? E aí eu quero trazer a quarta razão pelo qual a sua própria mente te limita. Suponha que você aplicou para um trabalho, tá? E aqui eu tô falando que da questão de você se punir sem motivo. Então, imagine que você aplicou para um trabalho novo, tá? No qual você se encaixa perfeitamente, perfeito com o seu perfil. Você saiu da entrevista com uma sensação de que a vaga já era sua. Sensação, nossa, eu acho que deu certo. Porém, uma semana depois, você recebe uma ligação da empresa dizendo que contrataram outra pessoa. Me diga agora, como você reage? Né? Lembra que a gente falou dos pensamentos A e do pensamento B? Dos pensamentos? Então, se pensarmos como a maioria das pessoas pensam, a nossa reação primeira vai ser assim: achei que era bom, mas na verdade eu não sou boa o suficiente para aquela vaga. Eu acho que não tem nada a ver com o meu perfil. Eu acho que eu nunca vou conseguir o emprego, aquele emprego que eu queria, que eu gostaria. Esse é o primeiro pensamento da maioria das pessoas. Mas se nós pensarmos com a perspectiva de crescimento, de expansão, que é ela que transforma, nós vamos começar a entender o porquê de nós não conseguirmos aquela posição, aquela vaga. Que talvez a situação nos mostre que nós precisamos melhorar em algum ponto. O que será que eu deixei passar naquela entrevista que eu poderia melhorar? Como que na próxima entrevista eu posso agir de uma maneira assim, assado, que vai melhorar tal coisa que eu não tinha percebido? Nossa, aquela entrevista foi ótima porque eu treinei, porque uma próxima eu vou fazer assim, assim, assado, eu vou fazer igual, mas eu vou me colocar numa postura diferente. E aí você entende que aquela entrevista não é porque ela deu errado, que essa historinha que sua mente contou para você na opção A. Aqui você vai virar para você e falar assim: essa foi uma grande oportunidade de treinamento porque a minha vaga ainda não chegou. A minha vaga está aí e ela vai chegar até mim, mas essas outras entrevistas estão me preparando para essa vaga que vai chegar. Se você se deixar desistir de se colocar para baixo e se punir e se achar uma droga neste momento dessa entrevista, você nunca vai chegar na vaga que é aquela que você pediu. Porque para dar certo aquela, todas as outras têm que dar errado, entende? Para você conseguir aquele amor que você tanto deseja, todos os outros têm que dar errado, porque senão você não vai conseguir chegar naquilo que você deseja. Só que as pessoas se punem: o que eu fiz de errado nesse? O que deu de errado? Eu devo ser uma droga. Não. Sem entender que vai dar tudo errado, porque o que você pediu tá ali, tá lá. Só que muitas pessoas se punem e desistem antes. Então, percebe aqui. Tudo é responsabilidade sua. Eu não estou dizendo culpa, eu estou dizendo tudo é responsabilidade sua. Vão ter consequências por cada uma das ações, né? Então, lembra, você que não deve permitir que as pessoas e os trabalhos ou qualquer um ao seu redor, família, amigos, não importa quem seja, te limite. Ou a sua própria mente te limite. É você que vai determinar se você vai aceitar as sugestões que ela te dá. E se essa mente está treinada negativamente, ela vai te dar sugestões negativas. Você vai querer acreditar naquela historinha, né? Toda vez eu converso com muitos pacientes e eles vêm para mim e falam assim: Jéssica, você acredita? Eu fiquei pensando isso e aquilo. Me deu uma angústia, me deu uma frustração. Eu falo: não, para. A sua mente te jogou isso e você entrou com as suas emoções no que essa mente tá te jogando. Não tá na hora de você mudar essa historinha e contar uma outra coisa pra você? Qual é um jeito de contar essa história pra você se sentir um pouco melhor? Sem colocar culpa em ninguém, sem julgar ninguém. Como você vai contar essa historinha pra você se sentir melhor? E entrar num fluxo de emoções positivas, de autoconfiança, de alta vibração, de um padrão energético vibratório mais elevado? Né? E se autoconhecer, ter claro os seus objetivos, os seus desejos do coração, ter essa vontade, essa coragem suficiente para ir até o final, né? E o final pode ser
o primeiro ano do curso, né? O final não precisa ser o final que foi determinado pela sociedade, é o final que você determina. Olha, é até aqui, ó, até aqui, daqui não serve mais pra mim. Eu preciso deste livro. Tem gente que se culpa também, pega um livro pra ler, vai ler o livro. Ai, eu não consegui terminar o livro. Se você leu até a página 30, é porque você precisava de uma informação que estava ali até a página 30. Só que a sua mente te condena. Está treinada para te condenar, para te julgar. Você precisava da página 30, aí de amanhã você vai sentir vontade de pegar outro livro, porque você vai precisar só da página até a página 10. Porque você vai ter uma entrevista e você precisava do conteúdo daquela página 30 até a outra do livro da página 10, que juntando vai dar exatamente a informação que você precisa para uma situação que vai vir. E você acha que você precisa terminar o livro até o fim. E você acha que você precisa terminar o curso até o fim. Que você acha que você tem que terminar a faculdade até o fim. Ai, eu fiz até os 5 anos, 4 anos de faculdade e não serviu pra nada. Sempre serviu pra alguma coisa. Às vezes você nem sabe o que está por vir. Então percebe que é tudo são sugestões da sua mente pra você. E você fica se julgando, se condenando. Então, eu quero que você se pergunte diariamente: o que eu estou fazendo hoje está me deixando mais perto do futuro que eu desejo? O que eu estou fazendo hoje me traz alegria, me traz paz, traz harmonia? Os pensamentos que a minha mente está me jogando hoje vai me servir para alguma coisa ou vai me servir só para me colocar para baixo? Se faça essas perguntas constantemente, diariamente. Se possível, a cada minuto, porque a mente vai jogando esses pensamentos constantemente pra gente. E nós temos que estar no momento presente. E se você não viu um vídeo sobre meditação, veja aqui no canal. Nós temos que estar 100% presentes para perceber essas sugestões da nossa mente. Porque senão daqui a pouco eu tô com uma dor de cabeça, eu não sei por que eu tô com essa dor de cabeça. O que a minha mente jogou pra mim que eu entrei nas emoções sem nem perceber? E aí eu tô com uma dor de cabeça e não sei porquê. Percebe que tá tudo muito interligado, muito interligado. E você tem que começar a se conhecer para entender essas questões, captar isso quando vai chegando. E aqui, numa última coisa eu quero deixar para vocês. Tenha uma perspectiva de crescimento, porque é a perspectiva de crescimento que transforma, ok? Saiba aproveitar toda e qualquer situação da sua vida, mesmo que você acredite e a sua mente faça você acreditar que essa situação que você encontra é uma droga, é horrível, é sofrida, existe um aprendizado que dá para ser muito bem aproveitado aí. E na maioria das vezes, quando você tá lá no fundo do poço, a melhor coisa que você pode fazer por você é entrar numa jornada de autoconhecimento e de espiritualidade. Com ou sem religião, eu estou falando de espiritualidade livre e universal. Esse é o melhor momento da sua vida para você conseguir fazer uma transformação, porque daí de onde você se encontra, seja o quão fundo seja, só tem como subir, não tem como ir mais fundo, ok? É isso. Muito obrigada. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Deixa nos comentários o que você achou desses vídeos, se essas dicas, essas perguntas vão te ajudar durante essa semana. Se você é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.